aula de hoje é sobre o quê? Aprenda a vender pães de fermentação natural. Tem muita gente que começa sem a pretensão. Hermínia Tocantins, está na padoca, já fez a sua inscrição. Tem muita gente que começa sem muita pretensão de vender pão. A verdade é essa, né? Quer fazer pão por hobby, quer fazer pão para que... Muita gente começou a fazer pão nesse período de pandemia, né? Muita gente, né? Eu já vinha dando muita aula presencial antes da pandemia, tá? Muita aula presencial. Eu cheguei a dar 40 turmas no ano. Você sabe o que é isso? 40 turmas em um ano. Tá? Viajando Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará. Um ano, tá? Em um ano eu dei mais de 44 turmas, se não me engano. Em um ano. Tá? Viajando para um lado e para o outro. Doideira. Aí vem a pandemia. O que a pandemia fez? Acelerou. Tá? A pandemia acelerou. Não só o consumo de pães, como de pessoas interessadas num pão de qualidade. Você sabe que qual foi uma das palavras mais buscadas no Google durante a pandemia? Uma das palavras mais buscadas foi sourdough, que significa massa azeda. Levain, fermento natural, tudo isso é a mesma coisa, tá? Uma das palavras mais buscadas foi sourdough no Google, tá? E houve uma explosão, tá? O que já vinha crescente, houve uma explosão. Então, houve um boom. Por que eu estou dizendo isso para vocês, tá? Houve um boom, e vocês, a maioria de vocês sabem disso, tá? É uma grande oportunidade, não dá para se jogar fora de usar essa oportunidade para empreender, tá? Seja eu vendendo pão, seja eu vendendo curso aqui para vocês, tá? Sejam vocês aproveitarem essa oportunidade de vender os seus pães. E como é que começa? Eu quero que você aproveite essa oportunidade, né? Então, quando você começa a fazer pão, né? Aí tem muita gente aqui que ainda não fez pão, mas tem muita gente que já começou a fazer pão. E é muito interessante que quando a gente começa a fazer pão, a gente faz mais do que a gente tem condições de comer, não é? A gente faz mais do que tem condições de comer. Aí a gente começa a dar de presente. Mãe, toma aqui. Pai, toma aqui. Irmão, tome aqui. Irmã, toma aqui. Aí você leva para o trabalho, leva para o colega do trabalho, leva lá para o filho, leva para a escola. Aí o que acontece? A família começa a experimentar, os amigos do trabalho começam a experimentar, aí começam a te pedir. Poxa, gostei daquele pão, você pode fazer um pão para mim? Aí, pim, por que eu não posso aproveitar isso? Tá? Por que eu não posso aproveitar essa chance para conseguir uma renda extra? Foi assim comigo. Eu estava na área de TI, tá? E eu lembro até hoje, eu tinha uma cestinha vermelha e eu ia entregar os pães nas outras gerências com uma cestinha vermelha. Só que eu chegava bem cedo para nenhum gerente da área me ver, tá? Eu deixava o pão na mesa dos amigos lá, dos colegas de trabalho, e depois eles mandavam, nem era Pix na época, né? Mandavam o depósito via conta corrente para mim. Então a gente começa assim. A gente faz para a família, faz mais, produz mais, porque quer colocar a mão na massa, quer produzir mais, e a família acaba recebendo, gosta do produto e acaba te pedindo. Aí tem um primeiro estágio, tá? Você faz pão e vende baratinho. Por quê? Porque você só quer pagar os insumos. Faz baratinho porque você só quer cobrir os insumos, tá? Faz baratinho porque tem medo da qualidade do seu pão. Faz baratinho porque você tem receio se aquele pão vai prestar ou não, então você vende muito barato. Aí o cara compra, e compra de novo, e compra de novo, tá? Então aproveitem esse boom dos pães de fermentação natural, porque é sim uma possibilidade de renda extra, ok? Isso aconteceu comigo, tá? Então, ó, com a melhora dos produtos, tá? E o feedback dos amigos e familiares, você então decide vender os pães. Aí você dá um passo em direção à venda dos pães. Então, eu vou aqui passar algumas informações para vocês. Por exemplo, vamos falar aqui de insumos e variação de produtos e tamanhos, tá? Vamos aqui falar de insumos e variação de produtos e tamanho, tá?
Um dos diferenciais, tá, de um produto artesanal é a seleção acertada dos ingredientes, tá? Como você é pequeno e pode começar a produzir agora, tá? Você pode selecionar muito bem, tá, os produtos e insumos que você for comprar, tá? Por isso, avalie bem os fornecedores de matéria-prima, tá, a ser utilizada. Assim, você tem tudo para fabricar um pão de qualidade e delicioso. Deem preferência ao pequeno produtor, tá? Deem preferência para aquele que faz aquela linguiça artesanal, aquele que faz aquele queijo curado, tá? Então, deem preferência ao produtor artesanal, porque isso gera valor para o teu produto, agrega valor para o seu produto final, ok? Não deixem de fazer isso, tá? Tem aí uma variação de tamanhos e formatos, tá? Então, não faça só pão de 1 quilo, ou não faça pão só de 400 gramas ou de meio quilo. Tenha uma variedade de tamanhos para você atingir um público maior, ok? Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Então, tem uma variação de tamanhos e formatos, tá, dos seus pães, para você atender um público maior, tá? E detalhe, com a mesma massa, você sabe que com uma mesma massa você pode fazer vários produtos? Com uma mesma massa você pode fazer vários produtos. Por exemplo, tá? Você pode fazer uma massa de brioche. Com a massa de brioche você faz o brioche, você faz a bábica, você faz o rolinho de canela, você faz o pão de hambúrguer, você faz o pão de cachorro quente com uma mesma massa, tá? Isso eu estou falando de pães doces, né? Pães de massa rica, que levam ovos, que levam gordura, tá? Então, agora, se você quiser fazer uma produção com a massa do sourdough, tá? E fazer vários recheios ao mesmo tempo, posso? Posso. E no curso eu ensino isso. A você bater uma massa só e no final ali você acrescenta os recheios, tá? No curso Mão na Massa da Padoca do Alex, a gente explica que aí você ganha em produtividade, tá? Você bate uma grande massa e depois sai inserindo no ponto certo ali cada recheio, ok? Vamos lá para o ponto número... Ainda no ponto número 2, não. Inove. Inove nos produtos, tá? Inove nos produtos com pão. Inove de que forma? Faça pão com açafrão da terra. O pão de açafrão da terra, eu tenho um pão de açafrão da terra, que é o pão sourdough do sertão. E já conto o porquê dessa história do sourdough do sertão, tá? Então, inove nos produtos, tá? É um pão, o açafrão da terra, né? É um anti-inflamatório natural, tá na moda, é um produto funcional, tá? Então, inove nos produtos, tá? Se for vender pães sourdough, tem a opção de venda de brioches, por exemplo, de pão de forma. Vai vender só pão de fermentação natural? Tem gente que não come por conta da casca ser um pouquinho mais dura. Tem gente que acha o pão muito azedo, muito ácido. Embora, se você cuidar bem do seu levain, ele não vai ficar ácido. Se você cuidar bem e tratar bem do seu levain, ele não vai ficar ácido. E é isso que eu ensino, tá? Mais profundo no curso online da Padoca do Alex Mão na Massa, tá? Dá para ter uma massa sem excesso de fermentação, sem excesso de acidez, que o seu cliente não vai reclamar, tá? Ó, a Kellen Cider vai amanhã vou assar um com açafrão. Maravilha. É isso, tá? Então, inove, tá? Então, se vai vender um pão que com a casca um pouco mais grossa, lembrando que o vapor retarda o surgimento da crosta e necessariamente aí a crosta fica mais fina. Você sabe botar o vapor correto na sua massa? Eu te ensino no curso online, tá? Não deixe de oferecer pães de forma e pães com sementes, tá? Vendem muito bem, tá? Pão integral, pão com sementes, tá? Vendem muito bem, tá? Como é que eu boto semente na massa? Eu vou abrir aqui para vocês aqui, tá? Eu sou muito bonzinho, tá? Eu já ia falar, tá lá no curso online, tá? Mas como é que você coloca a semente na massa, tá? Você faz a massa, você modela ela, tá? O que você vai fazer? Pega aí um Perfex limpo, zeradinho, tá? Molha o Perfex, né? Pode molhar ele. Você vai rolar a massa pelo Perfex, depois vai rolar a massa sobre uma bandeja de semente, tá? Aí, na hora de fermentar, você coloca ela para baixo,
tá? E a semente vai grudar bem na sua massa e vai ficar uma crosta bem bonita, ok? Produção nominal. Vocês sabem vocês sabem o que é produção nominal? Ó, a Cid Silva também não curte muito a casca grossa, tá? Então, Cid, é possível, usando o vapor fica mais fininha, tá? Se você pegar essa mesma massa e fizer um pão de forma, tá? A casca vai ficar mais fina também, ok? Vocês sabem o que é uma produção nominal? Vocês sabem o que é uma produção nominal? Cuidado para quem está começando agora, tá? Cuidado para quem está começando a vender pão agora, tá? A produção nominal, no início, ela é inevitável. Eu já passei por isso. O que é produção nominal? Você faz o pão do Leandro, você faz o pão do André, você faz o pão da Patrícia, você faz o pão da Natália, você faz o pão do Marcelo Gil, você faz o pão da Márcia Silvia, você faz o pão da Cid Silvia, você faz o pão da Adria Rios, você faz o pão da Margarete Valentim, ou seja, da Glorinha, Marimon Leal, da Ruth. Então, o que é produção nominal? É o pão de cada um, né? O pão da Nancy, da Neide, do Eduardo, da Silvia, né? Então, só que isso é muito ruim, principalmente no início. No início, isso é muito ruim. Por quê? Você vai fazer o pão do José, tá? Da Sueli, da Margarete, aí dá uma merda na produção. Dá alguma merda na produção. Desculpa aí, tá? Dá algum problema na produção, tá? Aí foi pro Beleléu o pão do José, da Sueli, do Eligton, né? Do Júlio César, da Margarete, foi pro Beleléu, tá? Então, assim, você vai passar por isso, tá? Qual é o ideal? O ideal é você produzir, ter uma produção, tá? E a pessoa pedir. Eu já vou dizer como é que funciona na padoca, na padaria onde eu trabalho, tá? Ou seja, onde eu trabalho é ótimo, né? Na minha padaria, tá? Vou dizer como é que funciona na minha padaria. Mas o melhor dos mundos é você produzir sem esse pão ter um nome e a pessoa vai lá e escolhe ele. Esse é o melhor dos mundos, tá? Mas eu vou dizer como funciona, tá? Galera, eu tô indo agora para o ponto 3, que é: tenha produtos que alcancem pessoas com restrições alimentares. Tenham produtos que alcancem pessoas com restrições alimentares. O pão de fermentação natural já é um produto que alcança pessoas com restrições alimentares, né? Nós sabemos disso, tá? Então, hoje a gente atende quem é vegano, tá? Hoje a gente atende quem é uma dieta para emagrecimento. Hoje o pão de fermentação natural atende quem está em busca de uma alimentação saudável, tá? Então a gente pode tornar esse produto mais rico de que forma? Tá? Incluindo farinha integral, incluindo chia, aveia, linhaça, castanha. Então você vai gerar um valor agregado a esse produto, tá? Eu lembro quando a minha mãe chegou para mim e falou assim: Alex, fui na nutricionista e ela me proibiu de comer pão. Quando ela falou isso, eu nem terminei dela falar, e já falei: poxa, mãe, ele te tirou o pão, mas tem o pão de fermentação natural, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou assim: calma, Alex, ele falou que eu posso comer só o pão de fermentação natural. Aí eu falei que você é meu filho, mostrei seu Instagram para ele, né? Então aí a mãe fez a propaganda lá para a nutricionista, né? Aí ela falou assim: Alex, eu posso comer pão integral. Então, esses dias ela esteve aqui e levou uns 3 ou 4 pães integrais já fatiados, né? Tem gente que tem certa dificuldade de fatiar. Gente, para fatiar tem que ter uma boa faca. E eu vou dar uma dica aqui de como fatiar um bom pão, tá? Molhe a faca antes de fatiar. Pega a faca, molha ela num pote com água, tá? E serra ali. E você consegue tirar uma fatia mais lisa, tá? Sem esmigalhar a fatia. Outra coisa, deixa o seu pão esfriar antes de cortar. Tem que esfriar, ok? Uma observação, tá? Quem tem doença celíaca, em hipótese nenhuma, pode comer pão de fermentação natural, tá? Não pode comer nenhum tipo de glúten, tá? Não pode comer glúten, quem tem doença celíaca, ok? Só essa observação aqui, que isso é importante. Tem gente que tem intolerância, que essa intolerância é por conta da fermentação curta de pães de padaria, aí quando come um pão de longa fermentação natural não sente nada, não sente azia, não sente gases, tá?
não dá dor de barriga, né? Enfim, não tem esse tipo de problema, tá? Agora, quem tem doença celíaca, infelizmente, né, não tem como consumir glúten mesmo, ok? Vamos falar sobre embalagem, tá? Muita gente não valoriza, mas é um ponto muito importante a ser observado, tá? Prepare uma embalagem criativa, tá? Anote recadinhos na sacola. Não esqueça de esfriar o seu pão antes de colocar na embalagem. Por exemplo, lá na padoca do Alex, na padaria, nós usamos duas embalagens, tá? A gente usa uma embalagem de celofane, tá? E depois que vai para o celofane, a gente bota lá um barbantinho, um alecrim, né? Enfeitando um raminho de alecrim, e depois bota numa bolsa de papel craft, tá? Então, na bolsa, vai lá um recadinho, um coraçãozinho, obrigado por ter comprado, um beijo da padoca do Alex, tá? Simples, um papelzinho no celofane e um papel craft, tá? Valoriza o produto. Valoriza o produto, tá? Não adianta nada você cuidar de dobra, cuidar de pestana, cuidar de tudo direitinho e chegar na hora você entregar um produto, tá? Mal embalado, ok? Quando oferecer pães menores, ofereça em kits, tá? Tem embalagens que você pode oferecer kits, tá? Então vai fazer um brioche. Se o brioche for individual, ofereça um kitzinho de 4 briochezinhos, de 4 pães de hambúrguer, por exemplo, né? A maioria das famílias aí, né? Normalmente tem umas 4 pessoas dentro de casa, então você pode fazer um kit de pão de hambúrguer, tá? Com 4, tá? Então vender os produtos menores em kits, tá? Você consegue vender mais rápido e com mais eficiência, tá? O capricho e a higiene também são fundamentais para destacar o seu produto da concorrência, tá? Vou repetir, o capricho e a higiene são fundamentais para você destacar o produto da sua concorrência. Então, fique atento para garantir qualidade em todas as etapas do processo de produção, inclusive na embalagem. Não abra mão de uma embalagem eficiente, tá? Sustentável. Vou falar isso agora, tá? O mesmo critério que você escolhe, tá? Na escolha dos ingredientes dos seus pães, use esse mesmo critério para escolher na qualidade da embalagem dos seus pães, tá? O uso de materiais, preste atenção, o uso de materiais sustentáveis evidencia, tá? O compromisso ao meio ambiente e a responsabilidade social do estabelecimento, tá? Use uma embalagem que tenha aí um compromisso com o meio ambiente, que seja um material sustentável, ok? Vamos tentar ao máximo abolir, tá, os sacos plásticos, ok? Bom, ofereça aos clientes opções variadas de quantidades, tá? Tamanho família, você oferece uma quantidade menor. Essa quantidade menor pode atender a uma criança que vai para a escola com uma embalagem já pequenininha para levar um briochezinho, tá? Ou um cinnamon, né? Então já leva um pãozinho menor, tá? Uma fatia de focaccia, uma embalagem. A gente vende a ciabatta, inclusive a ciabatta, a focaccia, o brioche, está tudo no curso online, tá? Está tudo presente no curso online. Tudo, gente, tudo. Vídeo, texto, apostila, tá tudo no curso online, tá? Você pode porcionar a focaccia em pedaços para poder vender. Se você quiser não porcionar, já fazer a focaccia em forminhas de laminados e assar nessas formas, também é uma, ok? Então, outra observação importante, não se esqueça de incluir na embalagem a data de fabricação, validade e a sugestão de armazenamento ingrediente. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu vendia os pães. Obrigado, Miriam, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Vou até botar o teu aqui. A Lúcia Paz Leme. Paz Leme, esse é nome de artista, né? Tá na padoca, tá? Obrigado, Lúcia, Miriam, pelo carinho. Obrigado, Lúcia. Tá na padoca, tá? Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho, tá? Então, invista no seu material, tá? Não esqueça de incluir, né, na sua embalagem, tá?
data de fabricação, validade, sugestão de armazenamento, ingredientes. Quando eu comecei a vender pão, o que eu fazia? Eu fazia uma cartinha, tá? Porque pouca gente sabia lá no meu trabalho, onde eu trabalhava com TI, o que era um pão de fermentação natural. Então, ia o pão e ia uma carta, uma folha A4 dizendo os benefícios do pão de fermentação natural. Então, cabe a nós que vamos vender, que vamos propagar o melhor pão, tá? O melhor pão, vamos propagar o melhor pão, tá? O que a gente tem que fazer? Temos que indicar que pão é esse. Quais são os benefícios desse pão? Você pode botar nesse papelzinho quais são os indicativos, tá? Da qualidade desse pão, tá? Da qualidade dos benefícios, tá? Que esse pão tem para o seu intestino. Como você pode guardar esse pão na geladeira? De que forma você pode guardar esse pão no congelador? Então você já, assim, o pão vai com um manual, vai com um manual de como comer, de como guardar, tá? Aliás, esse pão ele é tão incrível, tá? Que você come ele no mesmo dia que assa de uma forma, no dia seguinte de uma outra forma, até no final do final, como ele tem, né, a ação do ácido lático, né, que inibe o surgimento do bolor, tá? Ele praticamente muito difícil dar bolor, tá? Muito difícil dar bolor nesse pão. Então, no finalzinho, você pega o pão, faz crouton, tá? Faz crouton, ok? Locais de venda, essa aqui é boa. Locais de venda. Deixa eu ver aqui uma coisa, onde eu estou. Locais de venda. Ah, tá. É aqui na outra. Locais de venda. Você pode... Então, existem vários lugares de vender. Sem dúvida, hoje o melhor lugar de você vender pão é pela internet. Tá? Se você não tem uma conta no Instagram, você já está perdendo espaço. Tem que ter uma conta no Instagram, tá? Como é que a maioria de vocês me encontraram? Pelo Instagram, tá? Hoje é o canal de comunicação, é o Instagram. Não é, talvez não seja o canal de comunicação de venda no dia a dia, tá? Mas a maioria das pessoas me encontram pelo Instagram, tá? Então, se você não tem, faça o seu. Alex, mas eu não quero vender pela internet. Vai para o condomínio. Se você mora no condomínio, conversa com o síndico, bota uma banca, bota ali uma provinha para a galera, bate de porta em porta, deixa a galera sentir o sabor do seu pão, o aroma do seu pão, tá? Eu costumo dizer o seguinte: se você conhece alguém que trabalha numa empresa grande, acabei de receber uma venda de um aluno aqui, tá? Se você, obrigado pela tua presença, não sei quem acabou de comprar, mas seja bem-vindo, tá? Se você conhece alguém que trabalha numa empresa grande, tá? Conversa lá com o pessoal do RH, pede lá, entra em contato com o pessoal do RH, pergunta se você pode botar uma banquinha lá para oferecer uns pedacinhos lá para o pessoal fazer uma degustação. Aí, se essa empresa for grande, tá? Eu estou falando isso porque eu trabalhei para Furnas e para Eletronuclear. Tinha 5.000 pessoas, tá? Bota uma banquinha, pede autorização lá do RH, bota lá um dia para poder experimentar, para fazer degustação, tá? E abre um dia para pedido, tá? Abre um dia de pedido e um dia de entrega, que aí você consolida, concentra essa produção, tá? Vai para a igreja, vai para a pracinha. Eu tenho um aluno meu, que foi aluno meu presencial da Masterclass, que bota na bicicleta aqui em Caraí, aqui em Niterói, onde eu moro, tá? Bota na bicicleta e vende aqui em Caraí, tá? Então, assim, eu já falei para ele, cara, se você vender pela internet, você vai vender mais. Alex, eu gosto desse contato. Eu vendo na minha bicicleta, eu gosto do contato das pessoas que estão passando pela rua. Eu informo o que é um pão de fermentação natural. Olha que lindo. Olha que legal. O cara bota na bicicleta, vai para a rua vender pão e dá uma aula. O que é um pão de fermentação natural? Esse é o nosso dever. Se você está aqui, quer aprender, quer ganhar dinheiro com pão, né? Quer produzir, quer fazer uma renda extra, né? Quer ajudar a tua família com uma renda extra, é nosso dever educar quem está comprando. Né? Falei da cartinha que você pode botar os benefícios do pão de fermentação natural. Bota isso na sua cartinha, né? Então vai para as empresas, tá? Eu mesmo estive dentro de uma empresa e sei como é que funciona. A galera adora fazer café da manhã dentro de empresa. É ou não é? Eu não sei onde você trabalha, mas a galera adora fazer um café da manhã. Vira e mexe, faz um café da manhã com um monte de coisa lá, tá? Então, já falei, os primeiros clientes serão a sua família, os seus amigos. Os demais
né, vão chegar de boca em boca, literalmente de boca em boca, tá? Se o teu vizinho gostou, vai indicar. Se ele vai querer comprar para a mãe dele, para a avó dele, para a esposa dele, para o filho dele, tá? Uma coisa vai levando a outra, é de boca em boca, tá? Ou é de boca, ou é de hashtag em hashtag, tá? O que você pode fazer? Você tem algum amigo seu famoso que tem aí mais de 10 mil seguidores no Instagram? Você tem? Conhece algum? Dá um presente, faz um ponto de presente para ele. Pede ele para te marcar nos stories, nas redes sociais. Olha, vou te dar um pão, mas você pode fazer um favor? Quando você for comer, quando você for partir o pão, marca lá nos stories, né? Marca lá o meu Instagram, tá? Gente, isso funciona. É claro que funciona. A prova disso é que eu estou aqui. É prova disso que eu estou aqui, isso funciona. Os meus alunos são os queridos, tá? Os meus alunos pegam os pães deles e me marcam, tá? Se você for entrar nos meus stories agora, tem um monte de alunos dizendo que estou na padoca, que estou fazendo pão, que manda depoimento. Isso a gente chama isso de prova social, isso faz movimentar, tá? Então, não abra mão desse espaço de mídia social, não abra mão do espaço do Instagram, do Facebook, tá? Para você divulgar o seu trabalho, divulgar o seu produto, ok? Eu queria falar aqui agora sobre duas formas também. Aliás, não, uma forma de você vender pão para estabelecimento comercial, tá? Vamos dizer que você está fazendo pão e alguém comeu o teu pão e chegou para você e falou assim: poxa, o seu pão é muito bom. Eu queria botar ele no meu empório. Eu queria usar o seu pão para fazer sanduíche de focaccia, de ciabatta. Lembrando que ciabatta, focaccia, que são excelentes pães para sanduíche, tá? Tem a torrada Petrópolis, que se faz com brioche, também estão no curso online, tá? Então dá para ganhar dinheiro, dá para fazer renda extra e dá para ganhar dinheiro para pagar curso online. Uma coisa, eu costumo dizer o seguinte: o curso online tem cashback. Tá? Tudo agora é cashback, né? Você compra o curso online, faz os seus pães, consegue vender e recebe ele de volta, tá? Então, eu li um depoimento da tia Irene, da chefe tia Irene, que falando, né? A chefe tia Irene já vendeu mais de 100 pães. Ela falou assim: Alex, o curso já está mais do que pago. Já está mais do que pago. E isso me deixa extremamente feliz, tá? Vamos falar aqui sobre as vantagens e desvantagens de você vender os seus pães com estabelecimento comercial. Qual é a vantagem? De você ter mais pedidos. Você tem uma vantagem de estabelecer um dia de produção e um dia de entrega. Concentra um dia para produzir e um dia para entregar, tá? Um volume mais alto, tá? Então, essa é uma das vantagens, tá? De você produzir mais e ter um cliente fixo. Normalmente, tá? É um cliente fixo que vai ter ali. Então, você pode estabelecer parcerias com comércios, tá? Para vender o seu pão nesse comércio, tá? Essa é uma vantagem. Qual é a desvantagem, tá? A desvantagem pode ser que esse comércio queira dar um nome do comércio ou da padaria dele no teu pão. Não quer que você coloque o selo, não quer que você coloque lá a etiqueta. Gente, quem está chegando aqui no Instagram, eu estou dando uma aula aqui no YouTube, tá? Mas vocês ficam aqui comigo, ok? Então, aí o cara bota o teu pão dentro desse estabelecimento, mas retira a tua identidade. Quem for comprar não sabe que foi feito por você. Quem for, eu já vendo antes do curso, espero vender muito mais e o dinheiro já tem destino. Legal, Ângela, legal, tá? Então, qual é o receio? Você entrega o teu pão para essa padaria, para esse empório, para esse mercadinho, ele vai revender seu pão, só que quem for comprar não vai saber quem é teu pão. Então, quando você for estabelecer, isso é um dos problemas, tá? Poxa, vai vender aqui, mas deixa a minha marca, deixa o meu logotipo, deixa meu telefone, né? Então, deixa a divulgação do meu negócio, tá? Eu não gosto, sinceramente, eu não faria isso. Entregar o meu produto, aliás, várias pessoas já me pediram isso. Várias pessoas já me pediram isso, tá? De pedir pão para revender nas padarias dele para que não fosse identificado que seria pão da padoca do Alex. Alex, eu não faço isso. Quer o meu produto, para que esse produto seja revendido no seu espaço, beleza, tá? Mas vai tá com selo, com a chancela padoca do Alex, ok?
Então, qual é o outro problema também? É do restaurante, da padaria, por exemplo, o seu pão vai ser usado para sanduíche. Aí eles começam a querer um produto específico para sanduíche. As pontas não podem ser finas, tem que ser quadrada. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que vende focaccia para restaurante. A focaccia dele não é igual à minha. A minha tem até uma história interessante. Eu fui dar aula em São Paulo, tá? Hoje um grande amigo meu, tá? Que grande padeiro, e ele foi para São Paulo. Eu senti que ele queria falar uma coisa comigo. Ele não falou nada. E na próxima vez que eu voltei para São Paulo dar aula, eu percebi que ele queria falar uma coisa comigo. Eu falei assim: bom, você tem alguma coisa para me dizer, né? Ele tem, é que a tua focaccia é muito alta, suas bolhas são muito grandes. Eu falei assim: não, é porque a focaccia correta lá na Itália, então se você não sabe, a focaccia correta lá na Itália, tá? A altura de uma focaccia na Itália tem 4 centímetros, tá? Aí eu falei assim, poxa, que legal, pode deixar, agradeço a sua informação, eu vou contar isso para o aluno, né, que a focaccia só não pode passar de 4 centímetros na Itália, tá? Mas a minha focaccia é carioca, tá? A minha focaccia tem muitas bolhas por conta das montanhas do Rio de Janeiro, tá? Representa o Pão de Açúcar, tá? O Corcovado, tá? Ali o Cristo Redentor, tá? Então, por que eu contei isso, tá? Porque tem restaurante que não gosta de bolha, porque bolha estoura, que bolha arrebenta, aí aparece aquela parte branca da parte de baixo da focaccia. Então, esse amigo meu vende focaccia, mas não pode ter grandes bolhas, tá? Então, você pode ter um aumento da sua produção, você pode estar vendendo bem, mas pode ter esse tipo de problema de ter alguém te conduzindo, restringindo a sua produção e a forma como você faz o seu pão, tá? Vamos falar sobre entrega? Gente, entrega de pão é muito sério, tá? Vamos falar aqui sobre delivery, tá? Muitas vezes, gente, no delivery, isso aconteceu comigo quando eu comecei a vender pão, tá? Quem aí não entrega o seu próprio pão? Quem que tá aqui que não entrega o seu próprio pão, tá? A maioria de nós, tá? Quando começa, tá? A maioria de nós faz o pão, faz o pão, vende o pão, entrega o pão. A gente é tudo, né? Nós somos uma empresa de um homem só, né? Não é assim, o começo de todo mundo é assim. O começo de todo mundo é assim. Isso aconteceu comigo. Hoje eu tenho uma equipe que pode me ajudar, tá? Mas todo mundo, ó, Regina, eu entrego, tá? Ana Maria também dizendo que vai morar na roça. Que maravilha, tá? Então, assim, o começo da maioria das pessoas é esse: faz pão, produz pão, vende pão e vai entregar, tá? Ó, a Rosicler, eu faço e o meu esposo entrega. Essa é esperta. Botou o marido para ralar e tem que botar mesmo, tá? Rosicler, você é esperto, tá? Então, eu lembro de uma vez que eu fui entregar um pão. Olha que interessante. Eu lembro de uma vez que eu fui entregar o pão e eu botei tudo numa cesta, tá? Tinha uma cesta vermelhinha, tá? E botava os pães ali. E nessa que eu vou no carro, o carro fez a curva lá, um pão imprensou no outro. E quando eu fui entregar o pão estava amassado. O pão estava lindo, com pestana, com saldo de forno, e o pão ficou amassado, tá? Entreguei esse pão, era até aqui perto do Pão de Açúcar, era perto do Pão de Açúcar, tá? A casa onde eu fui entregar. E mandei um recadinho para ela, cheio de receio, né? Eu queria te pedir desculpas, parecia que morreu alguém, tá? Parecia que eu tinha morrido alguém. Eu queria te pedir desculpas porque o seu pão foi entregue, mas ele foi entregue amassado, porque ele encostou no outro lá, o outro ficou por cima, acabou amassando o seu pão, papapá, pediu um monte de desculpas. Você sabe que ela me respondeu? Se Alex, se eu quisesse comprar um pão perfeito, assim, sem amassadinho, né, todo quadradinho, já embaladinho no saco plástico, eu teria ido no supermercado. Todos são iguais. É um padrão, né? Todos são iguais, tá? Aí ela foi e completou. Eu comprei um pão feito por um artesão. Eu comprei um pão feito pelas mãos de alguém e não por máquinas, não por uma indústria. Eu achei aquilo sensacional. Então, isso é muito importante, tá? Quando você entregar, tenta entregar o melhor produto, da melhor forma, da melhor embalagem, para que o seu cliente não reclame, tá? Mas graças a Deus tem pessoas que entendem que é um produto artesanal, é um produto que está sendo feito pelo pequeno produtor, tá?
Como é que é a entrega na padoca, tá? Como é que então a gente falou os tipos de entrega, tem o delivery, tá? E tem a retirada no local, né, que é o takeaway, tá? Você pode mandar a pessoa retirar no local. Melhor ainda, né? Mas quero falar para vocês aqui como é que funciona a entrega lá na padoca. Como é que a gente faz? No início da semana a gente discute a produção, o que vai rolar na produção, o que vai ter na produção daquele dia, tá? Então a gente envia, estabelecemos o produto que vai ter, os pães que vão ter, a quantidade dos pães que vão ter, a gente envia, tá? Preste atenção nisso que é importante. A gente envia para uma lista de transmissão, tá? A Kátia Arte, estou assando pão, que legal, que legal. A gente envia para os nossos clientes que estão numa lista de transmissão do WhatsApp, tá? Cada lista de transmissão do WhatsApp você pode botar 256 pessoas, tá? E você comunica com essas pessoas. Nós estamos com 4 listas de transmissão quase lotadas, ou seja, com quase 1.000 clientes, tá? Nessa lista de transmissão. Então a gente comunica ali, a gente manda a fornada. O cliente devolve para a gente o pedido já com o Pix do pagamento. Ó, eu quero este pão e já mando. Quem não manda Pix, a gente não considera nem que é como pedido, eles sabem disso, tá? Então já manda o Pix com o pagamento e do pão que ele escolheu, tá? Então na verdade quem faz esse tipo de trabalho não sou eu, tá? É o Rafa da Coquitting, a gente tem uma parceria, tá? Eu faço a produção e o Rafa da Coquitting cuida da parte da venda, tá? Então a gente manda para a lista de transmissão e o cliente, tá, escolhe o pão e já efetua o pagamento, tá? Esses pedidos, tá, vão chegando pelo WhatsApp com o pagamento via Pix, tá? Os pedidos são encerrados 2 horas antes da entrega. Para quê? Para dar tempo da gente preparar a embalagem e enviar. Na noite anterior, na noite da produção dos pães, a gente manda para uma empresa que cuida da entrega, uma empresa de delivery, a gente manda, ó, a nossa produção amanhã, nós vamos assar amanhã 150 pães. Então, eles vão mandar a quantidade de motoboy que atenda a entrega de 150 pães, tá entendendo? Se naquela semana, por conta de um feriado, eu percebo que minha produção não vai ser tão grande, aí eles mandam uma quantidade menor de motoboys para entregar, ok? Então a gente nós temos um contrato com uma empresa de logística, tá? Então no dia anterior a gente informa, no dia anterior à fornada a gente informa a quantidade de pães de produção no dia seguinte e os pedidos com endereço, tá? Em cima disso, eles estabelecem uma quantidade de entregadores, né? Já falei aqui. Essa mesma lista de quantidade de pedidos e das pessoas com os endereços vão para as meninas lá da padoca, tá? Ela acabou, vai para a Lorena lá no final da produção, a Lorena separa junto com a Amanda é funcionária da Coquitting, a Lorena é funcionária da padoca, as duas, elas se juntam, tá? E elas preparam os pedidos. Então, acabou a fornada, elas preparam os pedidos, essa empresa que já sabe a quantidade de pedidos que vai ser, a quantidade de pães daquela fornada, manda lá 3, 4 motoboys que distribuem esses pães. Cuidado na hora da entrega. O motoboy vai querer botar o máximo de pães de uma vez. Cuidado, tá? Não deixe ele levar em excesso essa quantidade de pães de uma vez. Por quê? Vai amassar. Nem todo cliente, tá? São igual a minha cliente que disse: não, Alex, eu entendo, o pão é artesanal, amassou um pouquinho aqui, mas não tem problema, que foi feito por você, né? Se eu quisesse pão todo quadradinho, não sei o que, compraria no supermercado, tá? Então, tem cliente que entende, tem cliente que não entende, tá? Então, é assim que funciona, tá? A gente estabelece uma fornada, manda para o cliente retorna com o Pix, com o pagamento, a gente manda para a empresa quantos pães serão, ela manda uma quantidade de motoboy suficiente que vai atender aquela demanda para entregar nessa região, tá? Essa região já foi estabelecida, tá? Quanto mais próxima a região for, menor é o frete. Quanto mais distante essa região for, mais caro é o frete, ok? Então, tenha cuidado na hora da entrega dos seus pedidos para vocês não terem problema, tá? Vamos falar aqui sobre meios de atendimento, tá? Formalizem um canal único de atendimento para vender seus pães. Nada de você vender, tá? Pelo direct do Instagram, por e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp, você não vai dar conta.
Você não vai dar conta se o seu meio de venda é pulverizado. Estabeleça um meio de venda, tá? Seja através do site, seja através, tá, do direct ou do e-mail, tá? Eu acho que o melhor e-mail meio de venda é através da lista de transmissão do WhatsApp, tá? Você consegue mandar uma mensagem e atingir 256 pessoas por lista. Então é muito mais fácil, tá? Então, não tenham medo de anunciar, não tenham medo de postar. Ah, Alex, eu não quero ficar enchendo de mensagem porque a pessoa que for comprar meu pão pode se sentir invadida, tá? Gente, quem está na lista de transmissão para poder comprar pão é que ela quer saber informação, tá? Se ela quiser sair, ela vai sair. Isso faz parte, tá? Teve uma vez que a nossa fornada não estava toda ela vendida e o Rafa chegou para mim, poxa, Alex, eu já anunciei hoje de manhã a nossa fornada, mas a venda hoje não está legal. Eu não sei se eu posto, se eu falo de novo ou não falo. Tá? Ele estava com receio de ser ali invasivo. Tá? Eu falei assim, Rafa, a pessoa está na lista de transmissão das fornadas. Ela sabe que hoje a gente está produzindo. Ela sabe que hoje a gente está assando. Manda aí. Mandamos e fechamos todos os outros. Se ele não tivesse mandado, se ele não tivesse enviado, nós não teríamos vendido o restante dos pães. Tá? Faça vídeos da sua fornada, bota no Instagram, tá? Gente, eu estou aqui dando aula no YouTube, tá bom? Então, faça vídeos, faça direct, tá? Mostre a pessoa o passo a passo da sua fornada. Isso é muito importante, ok? Um beijo no coração, galera. A gente se encontra lá na plataforma do curso online. Se você não puder, por algum motivo, agradeço a tua presença, o teu carinho, a tua atenção e a gente se vê numa próxima. Gente, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Chegamos aqui agora na hora da nossa segunda dobra. O gel dela, a massa está se desenvolvendo, tá?